Espírito Santo? Aleluia, que coisa maravilhosa. Você está pronto para receber a palavra? Diga assim, eu estou pronto. Eu estou pronta. Diga assim, eu não perderia. Não, tá fraco, minha gente. Nós somos o povo de fé. Diga assim, eu não perderia essa noite por nada. Amém? Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20, a partir do verso 11. João 20, 11. Você encontrou? Diz assim, Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Diga assim, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. E os anjos perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou, mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que aquele homem era o jardineiro e por isso respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico, Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhes tinha dito. Talvez você conheça essa passagem, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. Estamos falando sobre o momento da ressurreição de Jesus. E Maria Madalena é uma das personagens principais desse momento da ressurreição. Ela está em todos os evangelhos. Na verdade, ela é uma mulher importantíssima nesse momento exato da história da ressurreição de Jesus. Ela é uma das seguidoras mais assíduas, mais amadas, mais desejosas pela presença de Deus. Ela é aquela mulher que viveu uma grande transformação. Ela faz parte de um grande testemunho do ministério de Jesus. Ela foi aquela mulher que Jesus libertou ela de 7 demônios, que transformou a conduta de uma mulher pecadora para uma mulher agora que se tornava uma reveladora da vontade de Deus. Maria Madalena era uma prostituta, mas no momento Jesus entra na sua vida, a liberta e ela se torna sua discípula. Ela era, muitos podem olhar para a história dessa mulher e dizer, ela era a que a gente não esperava que fosse a que vivesse a revelação da ressurreição de Jesus, mas Deus, Ele não tem medo e não desiste daquilo que é difícil. A história de Maria Madalena me mostra que Jesus não desiste de casos difíceis. Eu não sei qual é o seu caso nessa noite, mas eu quero dizer que Jesus é aquele que não desiste de coisas difíceis. E aqui nessa passagem, Maria Madalena está chegando naquele local onde Jesus foi enterrado. Ela está chegando ali pela 2ª vez, porque se você for ler esse capítulo, você vai ver logo no comecinho que ela chega lá, nesse momento, nesse lugar onde Jesus estava enterrado, e ela tem uma percepção diferente. Ela pensa que por não ter o corpo de Jesus, pessoas levaram o corpo de Jesus. Na verdade, esse era o tipo de informação que era dita para as pessoas, para que as pessoas não acreditassem que Jesus havia ressuscitado. Só que a perseverança daquela mulher, a vontade de saber a verdade, leva ela por uma 2ª vez ao sepulcro de Jesus. E na hora que ela chega pela 2ª vez, ela vai ter uma experiência que vai mudar a vida dela para sempre. Ela toma uma atitude. Ela diz, eu não posso ficar mais aqui. Eu não posso ficar do lado de fora.
Eu não posso ficar do lado exterior desse sepulcro. Quando ela chega, a roda, né, aquela pedra da frente do sepulcro havia sido movida. Quando ela vê, não tem mais corpo de Jesus. Ela não aceita que o corpo do seu Salvador, do seu mestre, não estava ali, ou talvez tivesse sido tirado por alguém. Por isso que ela persevera, ela vai mais uma segunda vez. E quando ela vai pela segunda vez, ela tem uma transformação em sua vida. Quando ela chega naquele cenário, ela conhecia a parte exterior, ela conhecia o lado de fora daquele sepulcro. Qual era a realidade daquele sepulcro, Ariana? Choro, desesperança, morte e dor. Esse era o terceiro dia, esse era o domingo de manhã, esse era o dia da promessa de ressurreição de Jesus. Só que quando ela chega naquele lugar, o cenário é de choro, é de morte, é de desesperança. E quantas vezes nós estamos diante de cenários da nossa vida que temos a promessa de Deus de fazer viver, mas o que a gente vê do lado de fora é morte, é choro e é desespero. Mas aquela mulher, ela persevera, ela vai mais uma vez. E a Bíblia diz que ela não se contenta em ficar do lado de fora. A Bíblia diz que Maria Madalena, ela é muito cheia do Espírito Santo para continuar olhando para o cenário e se acostumar com aquele cenário de derrota. Você, querido e querida, você não pode se acostumar com o cenário que está diante dos seus olhos hoje. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você está como essa mulher, olhando uma pedra removida. Talvez você está diante de um cenário de dor, de perda, de morte. Mas a história de Maria Madalena diz que ela não fica aqui. Ela não fica chorando, ela não fica lamentando. A Bíblia diz que quando ela vê aquela sepultura vazia, ela se abaixa e olha para o que tem dentro daquela sepultura. Ei, querido, quer vencer suas guerras? Comece a olhar o que tem dentro da sepultura. Tem muita gente que tem medo de enfrentar os seus problemas, as suas dores. Mas com Cristo você pode. Com Cristo você vence. Não tenha medo de entrar na sepultura, porque entrar na sepultura não é para você cheirar morte, é para ter uma nova experiência com Cristo. Ela olha e ela diz: eu preciso entrar. Eu não posso ficar só com o que me falaram, porque o que me falaram foi que roubaram o corpo de Jesus. Querida, aquela mulher estava diante de uma condição. Qual era? Cenário de morte. Mas qual era a convicção? A promessa da ressurreição. Nunca deixe a condição de morte superar a sua convicção da promessa. Vou dizer de novo, porque tem gente que não entendeu. Não deixe a condição de morte, de perda, superar a sua convicção da promessa. Havia uma promessa de ressurreição. Queridos, toda a condição da nossa vida tem que se prostrar à nossa convicção do que a palavra de Deus diz. O que nós somos, o que nós podemos e onde nós vamos chegar. Nenhum problema é maior do que a convicção que a palavra de Deus me dá. Eu não fui chamada, você não foi chamado para fazer o conveniente. Viciados em conveniência não tem futuro. Maria Madalena, ela podia ficar na conveniência. Qual era a conveniência? Continuar do lado de fora do sepulcro, chorando e dizendo: a minha vida é essa mesma. Só que quem conhece Jesus não tem medo de enfrentar sepultura. Ela olha para a sepultura e ela diz: eu preciso entrar nesse lugar. Querido, nós carregamos uma autoridade para até em ambiente de morte nós gerarmos testemunho com Deus. O que você carrega faz até aquela pior dificuldade, o pior problema se transformar num grande testemunho na sua vida. E a Bíblia diz que a corajosa entra no sepulcro. E a primeira coisa que quando ela entra, ela observa, ela vê anjos, querido. O que a Bíblia está nos ensinando? Quando nós formos corajosos de dar o primeiro passo para enfrentar a sepultura da nossa vida, o sobrenatural se abre. A primeira coisa que ela entra, ela não vai lidar com o diabo lá dentro. A primeira coisa que ela encontra são 2 anjos, querido.
no teu lugar de morte, no lugar de dificuldade, no sepulcro da tua vida, Deus já preparou anjos designados para te ajudar lá dentro. Ela olha e o sobrenatural está aberto. E quando ela ora, ela diz: ei, me diz onde é que vocês colocaram o corpo do meu Senhor. Ela entra lá, o sobrenatural está aberto e ela continua ainda com a mesma mensagem inventada de antes. Ela vai entrar no sepulcro para vencer o sepulcro com a mesma mentalidade de antes. Só que você não pode vencer a sua guerra com a mesma mentalidade de antes. Por isso que nós precisamos enfrentar as nossas dificuldades e a nossa experiência. Nós precisamos sair do nosso conformismo e tornar o lugar de morte, de dor, de dificuldade, uma grande experiência com Jesus. O que faltava para Maria Madalena era uma capacidade de acreditar na promessa e não na palavra do homem. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não precisamos ficar com medo das notícias desse tempo. Porque a minha convicção de quem é o meu Deus e a palavra dele na minha vida é muito maior do que a realidade dessa sociedade que a gente vive. Maria Madalena vai começar a aprender que ela tem que recusar as palavras do homem para aceitar a promessa de Jesus. Quando nós passamos a dar mais valor ao que Deus fala do que ao que o mundo fala, a gente começa a viver um tempo de fé nas nossas vidas. Ela entra, mas ela vai ter uma transformação. Aquele anjo pergunta: ei, por que você está chorando? E ela diz: me diz onde você colocou o corpo do meu Senhor. Até que Jesus se aproxima. Jesus vem, querido. Jesus não tem medo de sepulcro. Jesus não tem medo do seu problema. Jesus não tem medo da dificuldade do seu casamento. Jesus não tem medo da dificuldade que você está enfrentando. Ele chega e ele diz: ei, quem você está procurando? Ele está atrás dela e dizendo: ei, a mesma pergunta que os anjos fizeram no começo, Jesus faz: por que você está chorando? Quem você está procurando? Vocês entenderam que o anjo não pode perguntar quem você está procurando? Porque para Jesus é importante. Quem você está procurando hoje aqui? O que você veio buscar hoje aqui? Porque a mulher está dentro de um sepulcro, Jesus está atrás dela para manifestar a maior experiência da vida daquela mulher. E ele diz: ei, é importante para mim saber por que você está aqui. Jesus quer que a gente expresse e dizer: Senhor, a minha busca é por Ti. Eu estou enfrentando essa dor, eu estou enfrentando esse sepulcro. Eu estou, Senhor, entrando nessa dificuldade, porque a minha busca é por Ti. Queridos, é muito importante para onde nós estamos olhando. É muito importante a posição que nós temos colocado Jesus na nossa vida. Maria Madalena está diante de um cenário de distração, de desânimo, de derrota. E ela está sendo envolvida por essa realidade, enquanto Jesus está do lado dela e ela não reconhecia. É muito bom porque Jesus é misericordioso. Porque isso daqui é muito real, é a nossa vida. Quantas vezes nós enfrentamos os nossos problemas diários. Jesus está lá e a gente não reconhece que Ele está. Quem você está procurando, Maria? Ele estava lá, mas ela não percebeu. A sua discípula que andava com ele, que ouvia ele, aquela mulher já tinha ouvido N sermões de Jesus. Aquela mulher sabia o cheiro de Jesus. Ela sabia do que ele gostava de comer no café da manhã, no almoço, na janta. Porque ela era discípula, ela estava junto. Mas na hora que ele chega, ela não reconhece. Querido, nós vamos viver as nossas próprias experiências. E nós precisamos encontrar Cristo no meio delas. Por isso que processo não tem uma forma fechada. Não tem um padrão que nós podemos passar o beabá para você. Porque cada um vive o seu processo. E nós precisamos encontrar Cristo no nosso processo.
os pastores podem pregar para vocês sempre como superar, mas cada um vai ter uma experiência pessoal. Havia mais discípulos, havia mais mulheres, mas Maria Madalena teve essa experiência única. Querido, aprenda isso. Dificuldade é projetada como parte do destino. Problema é projetado como parte do destino. O problema serve a um propósito que você ainda não vê. Porque só Maria Madalena estava dentro daquele sepulcro naquela manhã de domingo. Por quê? Porque aquela experiência servia a um propósito. Eu não sei o que você está vivendo, mas o seu problema hoje, a sua dificuldade serve a um propósito. E mesmo que você não esteja vendo, Jesus está lá. Isso tem que ser a graça que anima o nosso coração. São os problemas que nos tiram da passividade para a gente começar a agir. Foi um problema que fez Madalena entrar no sepulcro. E você aí reclamando do seu problema. Não, é Jesus querendo que você saia do lugar, que você cresça um pouquinho mais, que você amadureça um pouquinho mais, que você encontre Ele na sua luta. O nosso problema não é porque Deus é ruim. Na verdade é o contrário, é porque Ele nos ama, Ele é Pai. Ele quer que sejamos filhos maduros. Quando eu era menina, eu falava como menino, vestia como menino, agia como menino. Mas depois que eu amadureci, eu tenho que mostrar que amadureci. E só é maduro quem passa por processo de maturidade. Esse é o nosso bom Pai. É aquele que nos tira da passividade e nos coloca na ação. Querido, uma coisa maravilhosa que essa história de Maria Madalena me ensina é a dominar o meu território. Aquele território de luta era o território dela. Nós precisamos começar a ocupar os nossos territórios de luta. Ainda bem que 3 entenderam. Comece a ocupar o seu território de luta. Não importa se é um sepulcro, não importa se cheira a morte. O que eu carrego, a experiência que eu vou viver naquele lugar, muda a realidade. Jesus diz: ei mulher, por que choras? Há quem busca. Por que está tão cedo aqui no jardim, queridos? Enquanto todo mundo dormia, Maria Madalena estava empenhada em crescer. Nós estamos diante de uma sociedade que está dormindo espiritualmente. Nós estamos diante de tempos onde as pessoas aplaudem o errado como certo. E você está bem na fita. Quem vai se levantar contra essa voz se não for a igreja? Enquanto uns dormiam, Maria Madalena foi guerrear e vencer, queridos. Eu quero ser Maria Madalena. Nem quero ser Pedro, nem Tiago, nem João, nem ninguém que ficaram lá todos dormindo. Porque quem tem sede, irmãos, não se importa de perder sono. Quem tem sede por Jesus não importa de perder posição de amigos. Quem tem sede por Jesus não se importa de estar sozinho nesse mundo. Quem ama Jesus, quem tem sede por Jesus, larga forró. Tantos que estão lá precisavam estar aqui. Que até vem domingo. Porque quem tem sede faz o que ninguém faz, querido. Quem tem sede é diferenciado. Quem tem sede deixa história registrada. Nesse momento da ressurreição de Jesus, não tem nada de bom de Pedro, de Tiago, de João. Mas de Maria Madalena tem. Porque ela tinha sede, ela amava Ele. E quem busca não mede esforços. Quem busca põe o interesse do encontro acima de tudo. Eu preciso encontrar Ele. Eu não vou aceitar a notícia de que roubaram o corpo do meu Jesus. Eu preciso encontrar Ele. Isso é sede, irmãos. Isso é desejo pela presença. Isso é desejo pelo encontro, irmãos.
Nós precisamos, como igreja do Senhor, viver nesse desejo. Ter essa busca, ter esse interesse que essa mulher tinha. Por isso que ela era tão perseverante. Por isso que ela não parou diante da luta. Por isso que ela não continuou chorando do lado de fora do sepulcro. Porque quem tem vontade de conhecer Jesus não passa a vida toda chorando numa pedra encostado. Quem quer ter um encontro ocupa o seu lugar de guerra. O que nos falta é uma busca perseverante. Muitos querem ver anjo, mas não querem as madrugadas. Muitos querem ouvir a voz de Jesus, mas não se baixam para chorar e entrar nos seus próprios sepulcros. Muitos querem contemplar o sobrenatural, mas nunca se propõem a entrar no sepulcro. Ei, querido, no nosso sepulcro com Jesus não tem morte, tem vida. Quem entra no sepulcro sem Cristo vai encontrar morte. Mas nós entramos no sepulcro e com Jesus encontramos vida. Essa mulher é demais. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Se o evangelho mudou quem você é, ele tem que mudar o que você faz. É por isso que essa mulher é diferenciada. É por isso que ela está na história. É por isso que Pedro, Tiago, todo mundo teve que registrar. Mateus, Marcos, Lucas, João, registra que Maria Madalena saiu do seu lugar comum, que entrou naquele sepulcro e teve essa revelação. Até no momento que ele diz: ei, quem você está procurando? E ela ainda continuava procurando as coisas do passado. Querido, tem uma coisa que é certa. O sepulcro arranca de você o desejo do passado. Porque quando ele pergunta: ei, o que é que está procurando? Ela ainda achando que o corpo tinha sido arrancado de lá, tinha tirado de lá. Até que ele diz assim: Maria. Tem um momento que Deus vai chamar o teu nome. Essa noite é Deus chamando o teu nome. Quantas Marias tinha? Se hoje tem Maria que só, imagina naquele tempo, irmãos. Quando ele diz assim: Maria, eu conheço essa voz. Ela era discípula, ela era amiga. Queridos, quando Deus chama o nosso nome com a intenção do propósito, é só chamar o nome que Ele revela a história toda. Eu tenho certeza que na hora que Ele diz Maria, eu acho que a cabeça dela deu um giro assim. E ela lembrou daquele dia que Jesus libertou ela dos demônios. Que ela se dobrou aos pés dele. Que ela disse: nunca mais eu te deixo. Eu te amo de todas as formas, Jesus. Eu quero te ouvir, eu tenho sede da tua presença. O que eu quero é você. Na hora que ele chama Maria, ele revela a história daquela mulher. Hoje é Deus chamando o meu nome, é chamando o teu nome. Deus está revelando a nossa história para dizer: ei, vocês não pertencem a esse mundo. Vocês não são daqui. A experiência que eu tenho com vocês é sobrenatural. Na hora que ele diz Maria, ai, que coisa linda. Maria, ela diz: Rabone, meu mestre. Sabe o que ela estava dizendo, irmãos? Rabone é aquele que escolhe o seu discípulo e ensina quem ele é. Quando ela diz Rabone, ela estava dizendo assim: o que você é, Jesus, eu quero ser a partir de agora. Rabone, meu mestre. Sabe o que ela estava dizendo? Jesus, me dá um pouquinho da graça de pregar. Tanto que ela sai desse sepulcro, ele diz: vai lá falar com meus irmãos. Na hora que ela diz: ei, Rabone, meu mestre, Jesus, me dá graça. Porque toda luta, irmão, deixa algo de Deus em você. Vou dizer de novo: toda luta deixa algo de Deus em você. É como se a impressão digital de Deus, a cada luta, ela fosse ficando mais forte. Sabe quando você aperta naquela tintinha
e você só encosta, sai bem fraquinho, né? Mas se você apertar assim com força, a impressão fica bem registrada. É ou não é? A luta na nossa vida vai deixando a impressão de Cristo cada vez mais funda em nós. Na hora que ela diz Rabone, ela está dizendo: Jesus, não me deixa sair desse sepulcro a mesma pessoa. Me dá a graça de ser quem você é. Rabone, meu Deus. Deus entrega grandes tesouros a pessoas que tiveram grandes passados de pecado. Talvez isso daqui seja uma libertação, uma revelação para alguém. Talvez você diz: Ariana, você não sabe da minha vida. Você não sabe o que é que eu fiz no passado. Também você não sabe o que eu fiz. Mas a história de Maria Madalena diz que o meu passado não é influenciado naquilo que Deus determina para o meu futuro. O meu passado não determina, não aponta para onde Cristo vai me levar, não. Deus derramou sobre essa mulher um grande tesouro. Rabone, Cristo, toca em mim. Me dá o que você tem. Deixa um registro maior de você em mim. Queridos, Maria Madalena não acordou naquele dia de domingo dizendo assim: eu vou lá no sepulcro porque lá Jesus vai me escolher para ser uma pregadora. Eu vou para o sepulcro porque lá Jesus vai me escolher para ser uma propagadora da ressurreição. Não, não. Sabe por que Jesus entregou isso para ela? Porque o coração dela estava posicionado para receber aquilo que Deus tinha. Nós precisamos estar com o nosso coração posicionados para na hora certa, aquilo que Deus quer derramar na minha e na tua vida, Ele encontra o nosso coração apto para nos dar. Por isso que ela tem aquela experiência maravilhosa. Deus não está em busca dos qualificados, Ele quer os disponíveis. Um domingo de manhã, onde todo mundo dormia, havia uma mulher disponível. Deus não busca o melhor da lista. Deus não busca o top dos tops. Deus busca quem é disponível, querido. Quem tem um coração ensinável. Aquela mulher, ela estava disponível. E porque ela estava disponível, porque ela estava posicionada, Jesus entregou a ela uma graça. Ele diz: Madalena, a forte, a corajosa, Madalena, sai daqui com uma graça que eu vou te dar. Avisa para os meus irmãos o que você acabou de ver. Maria Madalena, você só era discípula, agora está autorizada a ser pregadora. Pode ir. Maria Madalena, depois de tudo que você viveu aqui, você não pode mais ficar calada. Pode ir contar aos meus irmãos o que você viu. Porque ele pregou, agora ela vai pregar. Porque ele anunciou coisas ocultas, agora ela vai anunciar as coisas reveladas. O sepulcro sempre deixa algo de Deus em nós. A luta sempre deixa algo de Deus em nós. O resultado que você quer, querido, está no esforço maior que você precisa fazer daqui para frente. Não podemos querer coisas diferentes fazendo o mesmo sempre. Precisamos ter uma postura diferente para encontrar o diferente. Se ela se mantivesse fora do sepulcro, chorando naquela pedra perdida, ai meu Deus, agora Jesus se foi para sempre, e aquela promessa que ele disse que ia ressuscitar, se ela continuasse choramingando lá de fora, ela nunca ia ser a propagadora da ressurreição. Existe uma graça em você enfrentar a sua dor, porque toda dor carrega fruto. A dor de Maria Madalena gerou nela um fruto. Ela agora se torna uma missionária, uma evangelizadora. Você tem que escolher onde você quer ficar, com a pedra removida ou entrar dentro do sepulcro e vencer a sua luta. Fora daquele sepulcro, do lado da pedra removida, você só vai encontrar dúvida, solidão, inexperiência.
Você vai ser sempre um seguidor. Você vai ser sempre uma seguidora. Mas quando você entra no sepulcro, você encontra convicção, milagre, experiência, instrução. E ainda se torna um missionário, uma missionária de Deus. O dia estava raiando. O dia estava raiando. E Maria Madalena estava vivendo a maior experiência da sua vida. O que Maria Madalena carregou, anunciou, fundamenta a nossa fé, queridos. Porque a gente não estaria aqui se não houvesse um Cristo vencedor. Ninguém estaria aqui se Maria tivesse saído daquele sepulcro anunciando um Cristo vencido. Onde estaria a nossa fé? Onde estaria a nossa fé? Aquela mulher foi anunciar. O que nos dá vida é porque Cristo ressuscitou que nós estamos aqui. É porque Cristo ressuscitou que nós vamos morar no céu. É porque Cristo ressuscitou que nós somos novas criaturas. O trabalho de Maria Madalena é incrível, queridos. Agora imagina o que é que Deus pode te entregar hoje. Se você deixar de ficar do lado de fora e enfrentar a dor que impede de você ter a maior experiência com Deus. Imagine o que é que Deus pode entregar a você e a sua casa. No momento que você disser, Jesus, eu realmente entrego o meu coração para o Senhor. Totalmente para o Senhor. Eu abandono esse mundo. Eu abandono esse tempo para ter uma experiência contigo. Anunciadora da ressurreição. Na Bíblia só tem ela. Coisas excepcionais são feitas por pessoas excepcionais. Quem é você? Os outros discípulos que continuaram dormindo? Ou Maria Madalena que disse, não importa o que eu perca. Não me importa se eu vou perder algumas horas de sono. Eu preciso encontrar Ele. Não importa se eu vou perder posição. Não importa se eu vou perder seguidor. Não importa se eu vou perder até família. Não importa, eu preciso de Cristo. Deus estava transformando a noite de terror de Maria em uma manhã de glória. Ainda era escuro quando ela chega no sepulcro. Mas com certeza quando ela sai já era de manhã. Deus transforma a noite de terror em manhã de glória. Sabe o que é que Deus está nos ensinando? Nessa noite, o sepulcro não me matou. Esse é o meu e o seu testemunho. A dor não me matou. A perda não me matou. O divórcio não me matou. A depressão não me matou. A perda não me matou. O nosso testemunho é: o sepulcro não me parou. Na verdade, ele me ajudou. O que é que você está escrevendo na história da sua vida? O que tem sido a sua história? Será que a nossa história daqui a algum tempo será lida como a história de Maria Madalena e vai inspirar? E pessoas vão querer viver o mesmo que ela viveu? O que é que nós estamos plantando na nossa vida, na nossa história? Eu saio dessa noite declarando que o meu testemunho é: o sepulcro não me parou. Na verdade, ele me ajudou. Essa parte não tem na Bíblia, mas eu tenho certeza, se fizesse um podcast hoje com Maria Madalena, ela ia dizer: foi louco, Ariana, mas eu fui. Era o que nem imaginava, mas eu estava lá. Eu era a última pessoa que alguém confiava em viver uma experiência dessa, mas eu sabia que tinha algo. Querido, eu quero te desafiar. Qual é o teu sepulcro? Entra dentro dessa guerra para encontrar Cristo lá. Não tenha medo de enfrentar a sua dificuldade. Não tenha medo de escrever uma história com Cristo. O sepulcro não me parou.
me ajudou. Você pode dizer isso, o sepulcro não me parou. O sepulcro não vai me parar. Pode ficar em pé, queridos. Você recebe